Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar do TOTS Gestão Patrimonial e acredito que seja o coração do sistema, né? É aquilo que se refere ao ativo imobilizado e à sua vida útil, que é a depreciação. E esse cadastro, para a gente conseguir fazer com que a depreciação aconteça corretamente, ele exige alguns passos. Não é o cadastro do patrimônio, basicamente. Existem outros cadastros envolvidos e isso, às vezes algumas pessoas ainda têm dificuldade para fazer com que isso aconteça. Então, o intuito do nosso webinar de hoje é mostrar como que isso é feito dentro do RM, como que isso é feito dentro do TOTS Gestão Patrimonial, ok? Então, vou passar aqui, vou me apresentar. Acredito que algumas pessoas já me conheçam, né? Já estive em alguns clientes, já apresentei também outros webinars, mas para quem não me conhece, vou me apresentar aí novamente. Meu nome é Gustavo, eu estou na TOTS desde 2014 e ingressei como estagiário. Hoje eu estou dentro da equipe de desenvolvimento dos módulos de contabilidade e patrimônio como analista de qualidade, né, analista de testes. E me graduei em ciências contábeis e pós-graduei em negócios e competências digitais. Ok? Então, a nossa agenda, né? O que a gente tem aqui de teoria nesse material realmente é bem curto e o intuito é a gente realmente praticar, conseguir fazer aquilo que a gente está propondo, que é cadastrar e depreciar um bem dentro do RM. Então, assim, basicamente, eu vou só passar aqui pelo conceito de depreciação, né? Falar um pouquinho também do ativo imobilizado, e aí a gente já vai falar quais são os cadastros necessários dentro do sistema e fazer isso realmente aqui no RM. Então, o objetivo, né, igual eu já falei lá no início, é capacitar os usuários para cadastrar e depreciar um patrimônio através do TOTS Gestão Patrimonial. E aí a gente já começa, né, com o conceito de depreciação. O que é a depreciação? É a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Essa aí, inclusive, é o conceito do CPC 27, de ativo imobilizado, que nada mais é que o custo ou a despesa que esse ativo imobilizado ele vai tendo aí ao longo de sua vida, né? E isso, inclusive, pode ser dedutível aí para fins fiscais e etc. Então, um ativo imobilizado, ele deprecia, né, ao longo de sua vida útil, com o uso, ele não vale mais aquele valor ali de aquisição, né? O uso constante dele gera um custo ou uma despesa. Isso é uma depreciação e a gente vai entender como que o sistema faz isso, como que a gente cadastra o bem e o sistema vai fazer isso aí ao longo dos meses, beleza? Então, quais são os cadastros necessários para a gente conseguir cadastrar um bem e fazer com que ele deprecie dentro do RM? Então, conforme eu falei lá no início, não é apenas cadastrar o bem, né? Primeiramente, a gente precisa definir uma máscara para que esse patrimônio vai ter, para a gente ter os níveis, né? Então, a gente tem máscara, a gente tem que cadastrar um cálculo, tem que cadastrar a moeda. A moeda, ela acaba que é um cadastro global, né? Então vai servir aí para as demais coligadas, se você cadastrar em uma, a gente vai conseguir enxergar nas outras coligadas também. E aí tem o cenário patrimonial, o título, né? O título é um agrupador. Ele não é um patrimônio em si, mas ele agrupa determinados patrimônios com características iguais. Por exemplo, eu vou ter um título chamado veículos. Ele não é um patrimônio, mas dentro de veículos eu tenho um Uno, o Palio, uma moto, e esses sim são os patrimônios. Então, o título agrupa esses caras. A gente precisa dele para a gente vincular ele a um grupo de patrimônio, que é um outro cadastro, e o grupo de patrimônio vai dar a taxa que esse patrimônio deprecia aí ao longo da sua vida útil. Então, o título é importante para que essa depreciação vinculada ao grupo ela seja inserida no patrimônio de forma automática, assim que a gente informar o título. E aí, todo mundo que for filho desse título, no meu exemplo, todo mundo que for filho do título veículos, vai ter aquela mesma taxa de depreciação. E, por fim, o cadastro do patrimônio em si, que seria aí, né, os carros que eu mencionei. Após o cadastro do patrimônio, o sistema vai rodar um processo automaticamente
que é indo lá no cenário, internamente o sistema vai no cenário, no cálculo e no grupo de patrimônio, busca a taxa e aplica essa taxa de forma mensal no patrimônio. E aí eu vou mostrar isso para vocês acontecendo dentro do cadastro, lá dentro do cálculo de patrimônio. Então vamos à prática, né, que é o que mais nos interessa. Eu estou com uma coligada aqui totalmente vazia no RM, não tem nada de patrimônio aqui, e nós vamos fazer realmente do zero. Vamos, como se estivesse implantando, ou então, né, assim, já se utiliza um outro sistema e está adquirindo RM agora. Então, a gente vai fazer, construir mesmo, do zero. Então, conforme eu falei lá antes, né, a gente precisa de uma máscara. Vou abrir aqui a visão de patrimônio, e depois a gente vai lá nos parâmetros e insere a máscara lá para a gente dar continuidade. Não tenho nenhum patrimônio para essa coligada, né? E a gente define uma máscara aqui nos parâmetros. Essa máscara é ela que vai definir os níveis do patrimônio, né? Então aí vai de usuário, da necessidade de cada empresa. A criação dessa máscara aqui, a gente vai fazer uma bem pequena. Inclusão manual. Que a gente vai fazer uma bem pequena a nível de apresentação mesmo. Então eu tenho aqui na minha inclusão de bens, o campo máscara. Então eu quero um nível de título, por exemplo, e o segundo nível vai ser apenas de 2 números aqui. Vou voltar aqui, porque existem, além dessa parametrização da máscara, existem outras parametrizações aqui que o usuário pode fazer, e aí vai com a necessidade de cada um. Geração do código de barras igual ao número do patrimônio. O número do patrimônio é um campo que a gente disponibiliza quando está cadastrando um patrimônio. Então, tem algumas opções aqui para flexibilizar o cadastro de acordo com a necessidade do usuário. Então, quando estiver fazendo, é interessante passar por esses caras aqui, tem outras etapas, inclusão manual, e aí a gente tem 3 etapas aqui, a gente inclusive consegue decidir, a gente tem uma abinha lá de dados adicionais, quando nós estamos cadastrando o patrimônio, e a gente tem cadastro de centro de custo, departamento, e aí o usuário pode tornar esses cadastros obrigatórios, por exemplo. Então, se eu marco aqui que o centro de custo é obrigatório no cadastro de um patrimônio, ninguém vai conseguir incluir nessa coligada aqui um patrimônio com centro de custo vazio, né? Vai haver uma validação lá na tela falando que é obrigatório. Então, eu passei por um aqui que é necessário, a gente não consegue fazer aqui sem a máscara, precisamos da máscara para poder incluir, e os outros aqui vai de acordo com a necessidade de cada usuário. E aí vale a pena dar uma olhada aqui em cada um deles para fazer essa parametrização. Integração contábil a gente não vai passar, mas também acredito que seja interessante, né? Tem que haver essa contabilização, exceto quando o patrimônio vem de outro módulo, né? Que seria aí talvez do módulo de compras, aí ele já é contabilizado lá. Enfim, precisamos aqui da máscara, a máscara foi informada, e agora a gente já conseguiria incluir um patrimônio, mas ele não depreciaria, porque a gente não tem cálculo, não temos grupo de patrimônio, não definimos taxas de depreciação em nenhum outro lugar ainda. Então, eu vou fazer apenas o cadastro do título aqui, porque a gente precisa do título para informar ele ao grupo de patrimônio. E aí vocês vão lembrar quando eu informar ele lá no grupo. Então, por exemplo, cadastro de patrimônio, vou informar um título aqui de código 1, que pode ser igual no meu exemplo que eu falei, veículos, por exemplo. Então, a minha máscara lá, de acordo com a minha máscara, eu tenho somente um número aqui no primeiro nível. Ele já reconheceu que é um título, né? Porque é o meu primeiro nível, de acordo com a minha máscara. Marcou aqui para mim título. E aqui no caso vai ser veículos.
nosso exemplo. Poderia já cadastrar aqui o patrimônio 1.01, por exemplo, um Gol, um carro. Ele ia ter o cadastro aqui, mas ele não iria depreciar. Então, eu vou passar pelos outros cadastros, um por um, para a gente já fazer o próximo cadastro de patrimônio de verdade e a gente conseguir ver a depreciação dele acontecendo. Pessoal, eu não falei, mas vocês podem mandar dúvidas aí a qualquer momento, tá bom? No final, a gente vai tirar um tempinho para poder responder as dúvidas de cada um de vocês. Então, podem ficar à vontade para mandar dúvidas aí no bate-papo e no final nós vamos responder todo mundo, ok? Pode ir mandando aí ao longo da apresentação, caso haja. Então, vamos lá. A gente precisa agora cadastrar um cálculo. A gente tem algumas opções aqui dentro do cálculo, vou mostrar para vocês. Trazer aqui todos. Aqui dentro do cadastro de cálculo, a gente tem a opção de falar se os patrimônios que vão utilizar esse cálculo sofrem uma cota proporcional ou integral. Por exemplo, se um patrimônio ele sofre uma baixa, né? Vamos supor que ele sofre uma baixa no dia 15 de qualquer mês aí, ou seja, na metade do mês. Se ele não tiver, se o cálculo que esse patrimônio utiliza para fazer a sua depreciação não estiver com esse flag marcado, ele vai, a taxa de depreciação, ela vai ser aplicada sobre o valor integral do bem. Caso contrário, ele faz a depreciação proporcionalmente. Então, vamos supor, nesse exemplo aí da baixa, né? Se há uma baixa no dia 15 e o valor do patrimônio, vamos supor, nesse mês, que ainda para ser depreciado, seria R$ 100, até o dia 15 ele vai depreciar a taxa sobre os R$ 100 e após o dia 15 ele vai depreciar com a taxa e o valor não vai ser R$ 100 mais, vai ser R$ 100 menos o valor que foi baixado. Ele faz proporcionalmente. A mesma coisa na inclusão. Se eu incluo um patrimônio no dia 10 e a taxa dele é 3,667 ao mês, que daria aí 1,67, perdão, ao mês, o que daria aí 20% ao ano, ele vai aplicar essa taxa proporcionalmente ao valor do bem em que ele foi adquirido. Ele não vai depreciar esse valor aí para os 30 dias. Então, esse flag aqui, ele define se a cota de depreciação vai ser proporcional ou integral. Tipo de depreciação, tipo de cálculo que a gente não consegue mudar, a gente tinha no passado mais opções aqui, mas hoje a gente trabalha só com a depreciação linear. Então, a gente precisa de um cálculo e agora a gente precisa também de um cenário de cálculo. Vai ser o cenário de cálculo, pessoal, que a gente vai informar dentro do grupo de patrimônio. O grupo de patrimônio é o cara onde a gente informa a taxa que determinado grupo vai sofrer ao longo da sua vida útil. E podem haver, inclusive, mais de um cenário. Por exemplo, a gente sabe que pode ser que a depreciação contábil seja diferente da depreciação fiscal, né, para fins tributários. Então, determinada empresa sabe que o bem dela vai depreciar em tanto tempo, e isso dá uma depreciação de 15% ao ano. Mas, tributariamente, a Receita define que a depreciação desse grupo, desse tipo de ativo imobilizado, é 20%. Então, o usuário consegue fazer aqui um controle, né, criando dois cenários, um do tipo contábil e um fiscal, e fazendo esse controle desses dois valores, né, um para fins tributários e outro para contabilidade, para ele fazer o controle dele de forma separada. Então, os cenários eles podem ser mais de um. No nosso exemplo aqui, a gente vai trabalhar com um só,
E no cenário a gente define aqui quem que é o cálculo, né, o que eu acabei de criar. A moeda também é importante porque podem haver cenários onde o cliente vai trabalhar com mais de uma moeda, né? Então, por exemplo, ele quer ter um controle na moeda nacional, que seria real, e outro em dólar. Então, mesma coisa. Vai criar aqui dois cenários com moedas diferentes. Eu não vou passar aqui pelo cadastro de moeda, porque o cadastro de moeda ele é global. Então, já tenho ele aqui em outra, que foi cadastrado em outra coligada, e eu consigo acessar. Vou colocar aqui o próprio real mesmo. Ele vai ser contábil. É importante que tenha uma cotação para essa moeda. Por exemplo, né? Aquele cliente que trabalha com mais de uma moeda, ele vai ter o real e ele vai ter o dólar. E aí ele precisa falar qual que é a cotação do dólar, né? Quantos reais são necessários para se ter um dólar? E aí o sistema vai conseguir fazer essa conversão para apresentar esses valores atualizados no cálculo. Eu vou fazer uma inclusão aqui no próprio real, tem um processo, preencher intervalo de cotações, porque eu não me recordo como está a cotação dessa moeda aqui. Então, eu vou colocar para o nosso período aqui, o período do sistema, ele está em janeiro de 2020, então eu vou aplicar uma cotação de 1 para 1, que afinal é real, para a gente não ter problema quando incluir um patrimônio e tentar visualizar o valor da depreciação, que ele leva em consideração. Então, beleza, para a moeda real, estou colocando fator 1 para todo o ano de 2020. Então, ele vai pegar aqui janeiro, que é o meu período de cálculo atual do sistema. Ok, ele incluiu as cotações aqui. Ok, posso. Então, cadastramos cálculos, cadastramos cenários. Deixa eu salvar aqui para a gente não perder. E agora a gente precisa cadastrar um grupo de patrimônio. Igual eu falei já, né, anteriormente, esse grupo aqui ele vai agrupar determinados patrimônios para que eles depreciem com mesma taxa, de acordo com o cenário, é claro, porque a gente consegue colocar cenários diferentes dentro do grupo. Então, vou dar um código aqui para ele, uma descrição qualquer para eu poder identificar. E qual que é a taxa de depreciação desse grupo, né? Os patrimônios que utilizarem esse grupo aqui no cadastro, eles vão depreciar quanto? Lembrando que essa taxa aqui é anual, tá? Então, por exemplo, esses patrimônios que utilizarem o grupo 1, eles vão depreciar 20% ao ano. Que dá aí mensalmente, ó, dividido por 12, vão depreciar 1,6667. A gente considera 4 casas decimais. Ele vai arredondar a última. A depreciação mensal, para os que estiverem vinculados a esse grupo, vai ser de 1,6667 ao mês. Ok? E aqui eu falo quem que é o título, que é o agrupador lá dos patrimônios, né? Que a gente, inclusive, já fez o cadastro. Quando a gente incluir um patrimônio, quando a gente começar a incluir um patrimônio, que o primeiro nível da máscara dele seja 1, ele já vai reconhecer esse grupo aqui e já vai preencher o grupo automaticamente para poder aplicar essa taxa aqui quando o processo de cálculo for realizado. Ok? Então, esse vínculo aqui é para que isso aconteça de forma automática. E aqui no default, né, quando a gente dá um salvar aqui no grupo, habilita essa aba aqui de default cenário e grupo patrimonial.
Aqui são opções para incluir mais de um cenário. Então, aqueles clientes lá que trabalham com dólar, tem mais de um cenário, ou trabalham com um cenário contábil e outro fiscal, eles precisam vir aqui e incluir. A gente cadastra aqui o principal, né? O meu, que eu cadastrei o meu cenário de cálculo webinar, e eu falo que a taxa dele aqui é os 20%, mesmo que eu coloquei lá na capa, né? Mas eu poderia incluir mais um aqui, que seria um cenário 2, que seria um cenário com outra moeda, ou então que seria um cenário fiscal, e aí a taxa seria diferente, ok? Aqui embaixo é um cadastro para contabilização. Aqui a gente forma quem são os eventos contábeis defaults de cada operação. E aí é aquisição, são operações patrimoniais que a gente tem no sistema, como baixa, acréscimo, transferência monetária, mas a gente não vai passar por isso daqui hoje. Nada referente à contabilização, à contabilidade, algo que vai chegar na contabilidade posteriormente. Então, isso daqui já é necessário para que a gente consiga incluir um bem e fazer com que ele deprecie. Então, ok, o sistema já sabe o cálculo, né? A gente cadastrou o cálculo e, utilizando ele, o sistema já sabe se a depreciação ela vai ser proporcional ou integral. Cadastramos o cenário, então isso daqui é suficiente para o sistema saber se alguma informação dessa vai para a contabilidade ou não, porque aquilo que é fiscal a gente não consegue contabilizar. Através dele também é identificada a moeda, né, porque a gente cadastrou a moeda dentro do cenário. E cadastramos agora, por último, o grupo de patrimônio. E aí, a partir disso, quando a gente incluir o nosso patrimônio, buscando um grupo, a gente já sabe qual que é a taxa que esse patrimônio deve depreciar, a gente já sabe se ele vai depreciar totalmente, integralmente ou proporcionalmente, porque o grupo de patrimônio está vinculado a um cenário, o cenário está vinculado a um cálculo, e é isso. Os pré-requisitos para que a gente consiga cadastrar um patrimônio e ele deprecie já foram cadastrados. A gente precisa da máscara, a gente precisa do cálculo, do cenário e do grupo de patrimônio. E do título, né? Que na realidade é um agrupador aqui dos patrimônios. Beleza? Então agora a gente já consegue incluir um patrimônio aqui e ver a depreciação acontecendo. Vou incluir um patrimônio, digamos, filho, né, desse daqui, que seria 101. Deixa eu só abrir. Então, olha só, pessoal, que legal a questão da amarração do grupo, né? Eu coloquei só o código aqui, como o primeiro nível é 1, e eu amarrei o nível 1 ao meu grupo de patrimônio 1, que é o grupo que tem a taxa de 20%, quando eu der um tab aqui para ele passar para o próximo campo, para eu preencher algum outro campo, quando eu sair daqui, ele já identifica um e ele já preenche o meu grupo aqui automaticamente, que é através do grupo que o sistema vai buscar a taxa para poder fazer a depreciação. Então, vou avançar. E ele já sabe. Grupo de patrimônio 1, webinar, porque dentro desse grupo aqui eu fiz uma amarração com o meu título 1, que é veículos. E agora eu estou cadastrando o patrimônio 1.01, que no caso aqui pode ser um Gol 1.0. Código filial é obrigatório para o cadastro de patrimônio. E os demais campos aqui são obrigatórios. Isso aqui é um número de patrimônio, que o usuário também pode dar para identificação, e aí ele pode buscar identificar esse patrimônio ou pelo código ou por esse número. Aqui ele consegue informar a quantidade, né? Vamos supor, existem usuários que a gente sabe que cadastram um lote de alguma coisa, ao invés de cadastrar unidade por unidade. Sei lá, comprou 1000 cadeiras. Ao invés de fazer 1000 cadastros aqui, cada um com uma cadeira, eles colocam aqui o número 1000 e a unidade aqui, que seria a unidade de medida aqui, né? Que no caso seria de unidade mesmo. Então, é para identificação de que o patrimônio aqui encontra-se em mais quantidades. Código do fornecedor, né? Isso daqui, perdão, isso daqui o usuário ele consegue trazer até mesmo quando há integração com outros modos, ou então ele pode informar aqui de quem que ele comprou. Agregado, isso daqui funciona para aqueles patrimônios que
estão vinculados a outro, por exemplo, uma caçamba e um caminhão. A betoneira é um patrimônio e o caminhão é outro, mas eles estão agregados, né? Então, há a possibilidade de fazer esse vínculo aqui, e aí os dois podem depreciar juntos, podem sofrer baixas juntos. É bem interessante essa opção. Código de barra, inclusive, recentemente, né, nós, nós elaboramos um aplicativo para inventário. A gente tem um inventário no sistema, que é esse layout aqui, mas a gente disponibilizou um aplicativo e elaboramos na realidade e vamos divulgar para todos os clientes em breve para que consigam fazer inventário físico. Então, essa opção aqui de código de barra é bastante importante para que esse inventário funcione, mas ela também é considerada para que o inventário atual seja realizado. Mas a gente sabe que ele não é muito usual, por isso a gente está disponibilizando aí essa questão da mobilidade pelo celular. Tipo de documento, né? Isso aqui também vem muito da nota, qual que é o tipo de documento através do qual isso aqui foi adquirido. A gente tem a data de aquisição. A data de aquisição ela pode até mesmo ser anterior à data do período de cálculo, né? O patrimônio ele pode sofrer vir com a depreciação acumulada. Por exemplo, o usuário ele está implantando o RM agora e a vida dele já andava para trás em algum outro controle, né? Ou no Excel, ou em qualquer outro sistema. Então, tem um patrimônio que já depreciou metade da vida útil. Então, o cara vai colocar aqui qual que é a data de aquisição desse patrimônio, a data real, e se for anterior, por exemplo, se eu colocar aqui 2019, opa, e marcar esse carinha aqui, ó, informar a depreciação acumulada. E o sistema internamente ele já faz o cálculo de quanto ele depreciou dessa data aqui até a data atual do período de cálculo, que no caso aqui é janeiro de 2020. Então, ele tem um ano de depreciação acumulada. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100 mil, ele inclusive até me mostra. Se eu clicar nessa calculadora aqui. Então, ele tem uma depreciação acumulada, né? No caso aí é um ano, a taxa é 20% ao ano, ficou até fácil. Então, ele traria, informaria, já reduziria aí do saldo residual do patrimônio o valor de R$ 1.000. Então, dá para fazer isso daí de forma automática também. A opção de contabilizar, né, que a gente não ativou, ela estaria presente aqui, ela não está porque a gente não parametrizou, mas na inclusão desse patrimônio aqui, eu quero contabilizar para enviar essa informação para a contabilidade. Vai marcar o flag de contabilizar que vai estar presente aqui. Beleza? Então, o sistema trouxe aqui para mim o grupo, né? E através do grupo ele já sabe que a taxa aqui de depreciação anual é 20%. E o usuário, inclusive, tem até a opção de mudar isso daqui no momento que está fazendo a aquisição, né? Mas ele já busca de forma automática. E que hora que eu salvar aqui, ele já chama um processo de cálculo, ele vai criar cenários com a minha moeda, com o meu cálculo, e vai criar o cálculo de depreciação para esse patrimônio aqui. Vou esperar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o patrimônio foi incluído, e agora ele está perguntando, no processo de criação de moedas, cenários, processo de criação de moedas e cenários para o patrimônio criado. Então, avançando aqui a execução desse processo, ele já cria de forma automática. Ele está observando os cadastros que estão por trás desse patrimônio, né? Grupo de patrimônio, cálculo, cenário, e está calculando a taxa para fazer essa depreciação aí, de forma paralela ao cadastro do patrimônio. Então, aqui ele me deu uma mensagem aqui com sucesso. E onde que a gente consegue visualizar esse cálculo, né? Aqui no cálculo razão, dentro do patrimônio mesmo. Que ele está executando ainda. Aí, agora foi.
Então ele criou aqui para mim um cálculo, né? Ele tem esse cálculo aqui para o final do mês de janeiro, o período do o TOTO Gestão Patrimonial, ele funciona de forma mensal. Então, à medida que os meses vão passando, o usuário ele precisa vir aqui no processo que a gente tem dentro de utilitários, que chama liberar competência, e avançar para o próximo mês. Então, aqui ele já criou o meu cálculo para o mês de janeiro. Então, ele sabe, ó, o valor base de depreciação do patrimônio é R$100 mil. Não houve nada que mudasse o valor base para o valor corrigido, né, até então. E a depreciação dele é de 1,6667. Esse cara aqui, em cima de R$100 mil. Isso daqui é o valor mensal sobre aqueles 20% que o patrimônio tem que depreciar mensalmente. Então, 1,6667 em R$100 mil, a gente tem a depreciação aqui do mês de janeiro, no valor de R$ 1.666,67. Aqui é uma depreciação acumulada, né? Por exemplo, quando a gente avançar a competência aqui para fevereiro, a gente vai ter a competência do mês somada às depreciações de meses anteriores. Como aqui eu acabei de criar o meu patrimônio nesse único mês, né? O valor aqui tá igual, mas ele vai somando isso ao longo do tempo. Existem processos que ainda podem modificar estes valores em janeiro, né? A gente tem aqui o cálculo, se a gente avançar aqui a competência aí para fevereiro, ele vai terminar dessa forma mesmo. Mas, por exemplo, o usuário ele pode, falei das operações patrimoniais, vou mostrar elas aqui rapidinho para vocês. Esse patrimônio pode sofrer uma baixa, pode ser roubado, né, ou danificado por algum motivo e perder aí parte do seu valor, ou até mesmo tudo. E aí isso vai influenciar naquele valor de janeiro, porque isso está acontecendo ainda dentro do mês. Pode ser um acréscimo, né, aumentando o valor, uma transferência monetária, que é uma transferência de valores entre patrimônios, sai de um e entra em outro. Impairment, né, que é a reversão por perdas, avaliou-se aí um patrimônio, descobriu-se que ele está valendo menos do que o valor registrado, então a redução por perdas também vai impactar. A avaliação patrimonial, que aumenta aí, né, o valor registrado do bem. Então essas operações aqui ainda podem modificar o cálculo do bem que a gente viu aqui para janeiro. Vou liberar uma competência aqui só para a gente ver os valores acumulando. Então, considerando apenas um mês, a gente tinha um valor lá de 1.667, né, que ele deprecia no mês. Se eu for aqui para fevereiro, ele também vai depreciar 1.667, porém a depreciação acumulada já vai ser o dobro disso, né, porque são 2 meses já de depreciação. 2 meses de vida útil a menos já, né, para esse bem. Novo mês de cálculo, 2. O ano não mudou, né? Permanecemos em 2020, visto que a liberação é mensal. Mudou aqui no meu rodapé, o período de cálculo atual está me mostrando que agora está em fevereiro. Se a gente acessar aqui o bem que a gente criou, o patrimônio, ele agora tem 2 linhas de cálculo, uma para janeiro e uma para fevereiro. Cálculo razão, 31/1 de 2020, e um também para o final de fevereiro, 29/2 de 2020. Então, se a gente edita aqui o de fevereiro, ele continua me falando, olha, a taxa de depreciação mensal é 1,666667, né? Isso aqui vai ser aplicado sobre o meu valor base, R$1.000, e a gente chega na depreciação mensal de 1.666,67. Aí a gente consegue visualizar aqui, do total dessa taxa aí, né, quanto que já foi depreciado? Olha, já foi depreciado 3,33% desse bem.
que nada mais é que 2 meses, né? O dobro dessa taxa aqui. E a taxa acumulada também é o dobro da mensal, visto que só são 2 meses. E por aí vai. Liberei um terceiro mês, ele deprecia novamente, vai somar aqui a acumulada e o saldo residual dele aqui vai reduzindo, né? Até chegar no momento que ele não vai depreciar mais, ou chegando a zero, ou chegando num valor em que o sistema definiu um valor residual, né? A gente tem como fazer isso no sistema através do processo de revisão de vida útil. Lá a gente consegue informar um valor para o bem parar de depreciar. Olha, eu quero vender esse bem com uma vida útil de 20 mil. Então, esse processo ele pode ser rodado lá, e aí a depreciação não acontece mais quando o saldo residual aqui chegar nos R$ 1.000. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhum detalhe que é importante para falar para vocês. Não, eu acho que é isso mesmo, pessoal. A gente passou por todos os cadastros que a gente precisa para poder depreciar. Sem eles, não é possível que a depreciação seja realizada. Vai até conseguir cadastrar um patrimônio aqui, mas o cálculo, né, o cálculo razão que eu mostrei aqui para vocês, a vida útil dele sendo depreciada mensalmente, não vai ser possível esse controle sem os cadastros de cálculo, sem o cadastro de cenário, sem o grupo de patrimônio e sem informar a taxa dentro do grupo e etc. A gente precisa de tudo isso. Referente ao cadastro, é apenas isso. E o que a gente precisa para poder depreciar, né? Agora, por exemplo, se a gente poderia, até mesmo, sei lá, num próximo webinar, falar tudo que modifica esse cálculo, né? Tudo que modifica essa depreciação. E aí, é igual eu falei, a gente tem diversos processos que vai modificar a depreciação, que vai fazer com que ela aumente, ou que ela diminua, ou que ela não exista. Relatórios também, inclusive, que mostra essa depreciação, né? Depreciei, o grupo tal está depreciando quanto por mês? Temos esse tipo de saída aqui, e é isso, referente ao cadastro, referente à depreciação, eu acho que chegamos ao fim. Vamos às dúvidas, Que pessoal. bom. Que bom. Você falou alguma coisa, Isabela? Tá me ouvindo agora? Agora estou. Ah, tá. Antes das dúvidas, eu tenho 2 recadinhos, tá? O primeiro é com relação à pesquisa de satisfação. Coloca pra gente aí no QR Code. Já está aí. Bom, pessoal, todo evento a gente pede para vocês responderem a pesquisa de satisfação, para a gente saber como que está a nossa apresentação, o assunto abordado, né? Como que foi toda a organização, até mesmo da divulgação e etc. E aí é importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá? E além disso, a gente também pede para vocês sugestões de novos assuntos para a gente fazer outros webinars. Então, esse cadastro de patrimônio, por exemplo, foi uma sugestão de vocês para a gente fazer o webinar. Então, é muito interessante, muito legal vocês responderem essa pesquisa para a gente. A gente conta muito com vocês, com as respostas. E aí, para quem não conseguir escanear o QR Code, eu vou mandar no chat aí o link da pesquisa para vocês conseguirem responder pelo computador também, tá bom? E aí, um outro recadinho bem rapidinho antes da gente ir para as dúvidas aqui, a gente está com um convidado especial hoje, que é o Guilherme Medeiros, ele é da equipe de CIP e ele quer dar um recado para vocês. Gui, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado, Isabelle. Boa tarde, pessoal. Como a Isabelle já falou, sou do time de CIP e eu só gostaria de dar um recado aqui para todo mundo,
Eu acho que seria interessante eu só apresentar minha tela aqui rapidinho para vocês. Já te dei a permissão, tá? Ok. Estão vendo aqui na minha tela, pessoal? Estamos vendo sim, Gui. Ah, perfeito. É porque o nosso segmento, a gente lançou o app Minhas Aprovações. E aí, o que é o app Minhas Aprovações, pessoal? Ele é uma interface para o celular para quem já utiliza o nosso TOTUS Gestão de Aprovação e Atendimento. E ele é um app gratuito. Para quem não conhece assim, o Aprovações e Atendimento, ele é um nosso módulo de aprovação, onde que você pode aprovar várias tarefas geradas por qualquer módulo do RM. Então, por exemplo, aprovação de ordem de compra, aprovações de várias requisições, tudo isso pode ser feito no nosso sistema. E aí, esse app, ele traz facilidade, que aí, além de você ter o sistema para aprovar, você também pode aprovar pelo celular. Então, assim, esse é o recado que eu queria dar. A gente vai encaminhar essa imagem para vocês, onde a gente tem o tutorial do YouTube de como que é feito a parametrização, que é super simples. A gente tem webinars que já foram feitos, já explicando um pouco do aplicativo, e a gente tem uns links para download. E aí, assim, é um app muito interessante que vai facilitar muito o dia a dia dos nossos clientes. Para os clientes que já têm a parametrização feita do gestão de aprovação e atendimento, é muito simples, é só baixar o app e começar a utilizar. Para quem não tem, aí a gente tem que viabilizar a implantação desse módulo, que também não deixa de ser simples. Então é isso, pessoal. Quando a gente enviar a pesquisa de satisfação, a gente vai colocar essa imagem para vocês também, que tem todos os detalhes sobre esse novo aplicativo. Tá ok? Muito obrigado, Isabelle e Gustavo, parabéns pela sua apresentação. De nada, Gui. O pessoal, e assim, só completando, hoje em dia, tudo tá na palma da nossa mão, né? Então, o app Minhas Aprovações veio aí para poder ajudar também. Bem legal esse aplicativo. Então, vamos para as perguntas. O Gustavo, eu já voltei a apresentação para você, tá bom? Se surgir alguma coisa que tenha que mostrar no sistema, aí pode ficar à vontade para apresentar a sua tela. Vamos lá. Já estão vendo minha tela novamente? Sim, estamos sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Cícero. O Cícero mandou aqui, olha. Trabalho em uma empresa que precisa depreciar em 2 cenários. Até aí, tudo bem. Mas precisamos contabilizar a diferença entre esses 2 cenários. Já abri chamada informando a necessidade e gostaria de saber se é possível construir um evento contábil pegando essa diferença. Então, isso seria uma evolução, né? A gente poderia fazer uma avaliação dessa necessidade, mas hoje o sistema não faz isso. Acho que o evento contábil a gente não consegue olhar, por exemplo, para 2 cenários, ver que existe ali uma diferença e fazer essa espécie de ajuste, né? Talvez possa ser uma implementação que a gente vá avaliar através da central colaborativa, uma sugestão, e pode ser que seja válido sim, mas atualmente a gente não atende. É o Cícero, né, que perguntou? Isso, é o Cícero. Cícero, eu não sei se você conhece, mas eu vou colocar o link aqui daqui a pouco também na nossa central colaborativa, que é um espaço onde todos os clientes fazem sugestões de melhoria no sistema. E aí o legal é que você faz e o outro cliente pode ver e pode votar e dar mais força para a sua sugestão, tá? Os nossos POs, né, que são o pessoal do desenvolvimento, eles sempre respondem e dão uma posição sobre a sugestão, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. A Kelly mandou aqui. Olá, existe alguma carga de cadastro para patrimônio? Em meu caso, eu cadastro bem com a numeração do campo patrimônio de acordo com uma sequência de plaquinhas que utilizamos na identificação. Há alguma forma de subir para o sistema em lote? Hoje fazemos o cadastro 1 a 1 para informar essa sequência.
Existe a possibilidade de importação de patrimônio, né? Talvez, Kelly, você consiga modelar os seus dados aí de acordo com o nosso layout de importação, e aí, ao invés de você ficar subindo e cadastrando um a um, você consiga colocar todos esses patrimônios aí dentro de acordo com o layout e fazer essa importação. Fica lá em objetos gerenciais e tem até mesmo uma documentação nossa de RM Connector que a gente fala sobre esse tipo de importação. A gente disponibiliza um conceito, né? O conceito nada mais é que é o que faz a ponte aí da informação, pegando a informação de um arquivo que você vai montar e trazendo para dentro do RM, e aí é só você processar. Você consegue fazer essa entrada aí para vários de uma vez só, através da importação de patrimônios. Acredito que te atenda. Legal. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Tem algumas pessoas perguntando sobre a disponibilização do material, né? Então, nós vamos disponibilizar o vídeo para vocês na nossa página de news. Daqui a pouco eu mando o link aqui para vocês também, tá bom? Próxima pergunta. Gente, eu já coloquei o link da pesquisa de satisfação no bate-papo aqui. Se alguém não viu, me sinaliza que eu mando de novo, tá bom? O Lúcio mandou aqui perguntando assim: estou implantando o módulo em uma coligada. Minha máscara foi cadastrada como hashtag, ponto mais 3 hashtag, ponto mais 3 hashtag. Porém, ao inserir um patrimônio, está ocorrendo o erro código do patrimônio inválido. Código não atende à máscara ou hierarquia já cadastrada. Você saberia falar para ele o que seria isso, Gustavo? Ele está fazendo importação ou cadastro manual? Porque, desculpa. Ele está cadastrando. Ele falou aqui que ele está inserindo um cadastro, ele está inserindo um patrimônio. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo um cadastro manual e a gente vai digitando ali, né, os valores, ele já obedece hierarquicamente a máscara que a gente cadastrou. Então, por exemplo, a minha máscara aqui, ela é número, ponto, número, número. Não tem como, por exemplo, eu querer colocar 2 números no primeiro nível. Eu nem vou apertar o ponto, ó, e olha só, eu aperto 1 e aperto 0, ele não faz 10. Ele já identifica minhas máscaras nos parâmetros para eu conseguir incluir o meu patrimônio aqui de acordo com a minha máscara. Então, assim, acredito que essa pergunta não se deva ao cadastro manual, né? Talvez esteja acontecendo na importação. Se for na importação, faz sentido se o código dele realmente estiver diferente da máscara, né? Se não estiver diferente da máscara, eu oriento que ele procure o suporte para a gente fazer uma análise do que possa estar acontecendo, do que pode estar acontecendo. Mas no próprio cadastro aqui, ele já valida para que as informações sejam inseridas de acordo com a máscara. Na importação, o usuário vai montar, né, o arquivo TXT, e acredito que por Excel também funcione, vai montar o arquivo lá, de acordo com o layout que a gente disponibiliza, e no campo código do patrimônio, ele vai montar da maneira dele, né, desde que respeite a máscara. Pode ter algum código lá que esteja fugindo da máscara que foi cadastrada. Beleza. Então, Lúcio, Respondi a sua pergunta, Lúcio? Acredito que o seu problema seja na importação. Se for na importação, verifica lá o código do patrimônio que você está colocando no arquivo e vê se realmente não está diferente dessa máscara aí, que é um número, ponto 3 números, ponto 3 números. Se tiver diferente, faz sentido, o sistema está validando, né, que está diferente. A gente não vai incluir para ficar um patrimônio com um código diferente da máscara, né? Agora, se tiver tudo certinho, ou se você estiver fazendo isso aqui no próprio cadastro de patrimônio, procure o nosso suporte para ver se a gente consegue resolver isso daí. Acredito que seja na importação mesmo. Lúcio, qualquer coisa coloca aí para a gente, tá? Se é na importação ou na inclusão direto no sistema. Agora a gente tem uma pergunta para o Guilherme aqui. A Roseli, ela perguntou assim:
sobre o aplicativo Minhas Aprovações, ela falou, é em integração com o Fluig, onde as aprovações são parametrizadas lá? Obrigado, Isabelle. Então, Roseli, não. Nesse caso, são para as aprovações do TOTUS Gestão de Aprovação e Atendimentos, que aí é o nosso módulo da linha RM de controle de aprovações. No caso do Fluig, a gente não faz integração pelo aplicativo, não, tá bom? Beleza, mais uma pergunta. Obrigado, Guilherme. Pessoal, tem algumas pessoas perguntando sobre o vídeo, falando que perdeu o início. Não precisa de preocupar, a gente vai disponibilizar o vídeo com a apresentação toda que o Gustavo fez, tá bom? A Alessi perguntou, como faço o lançamento em lote? Já fiz, mas depois tentei outras vezes e não obtive êxito. Lançamento em lote? Como assim? Você está falando de lançamento contábil? Seria o quê, Alessi? Fala um pouco mais para a gente aqui no chat. Enquanto a Alessi vai falando, a Cássio perguntou se a TOTUS já tem recurso. Opa, peraí, eu saí da pergunta sem querer. Bom, perguntou assim, a TOTUS já tem recurso para disponibilizar na visão de dados os valores base corrigido? A TOTUS já tem recurso para disponibilizar na visão de dados o valor base corrigido? A visão de dados que você se refere a esta daqui? Opa, está aberto. Você se refere a isso daqui, Acácio? Se for a essa tela aqui que você está se referindo, o que acontece? Essa visão aqui, ela busca dados da tabela de cadastro de patrimônio, né? O valor base corrigido, ele está na tabela de cálculo, que é aquele cálculo razão que eu mostrei para vocês. E aqui a gente não vai conseguir mostrar ela mesmo, não. A gente consegue mostrar ela se a gente acessar o patrimônio e entrar dentro do cálculo e acessar a visão do cálculo que é parecida com essa. Vê se eu respondi a sua dúvida e se era referente a isso mesmo que você está falando. Sim, era isso mesmo. Obrigada, viu? A Raquel perguntou aqui assim, na empresa que trabalho, temos sede e filial, e no balanço as contas contábeis são separadas no caso da depreciação acumulada, redutora no ativo por número de contas diferente. No caso do patrimônio, como faço para fazer a segregação da conta contábil? Então, aí está uma questão muito mais de contabilização, né? Através do evento contábil, a gente tem uma parte aqui de contabilização dentro do sistema, que a gente cadastra o evento contábil. E cada evento contábil tem uma finalidade de contabilização. Um evento contábil ele vai ser responsável para contabilizar apenas aquisições, outro evento contábil pode ser responsável para contabilizar baixas. Existe uma flexibilização muito grande do evento contábil, para ele poder buscar uma conta, para ele poder buscar uma conta gerencial, uma série de coisas. Então, buscar a conta que vai contabilizar ou a aquisição, ou qualquer outra coisa que gere uma contabilização através de evento contábil, é bem flexível. Você pode informar a conta fixa, você pode buscar através do centro de custo que está envolvido nesse patrimônio, você pode buscar de uma série de lugares, né? E isso deixa bem flexível. Mas eu acredito que você vai conseguir fazer isso dentro do evento contábil. Tem que dar uma avaliada lá de onde como que essa informação vem e se você consegue vincular ela em algum lugar onde você possa buscá-la e diferenciá-la de acordo com cada tipo de contabilização. É Kelly, Legal. né? Deu para entender, Kelly? Gustavo, a Alessi falou que completou aqui com referente à pergunta, né, sobre os lançamentos em lote. Ela falou que são vários patrimônios de uma só vez,
tá? E aí, ela colocou aqui, sendo os mesmos itens, como, por exemplo, 20 fogões. Existe um processo dentro de utilitários. Agora isso aqui ficou fixo aqui, não quer sair. A gente não está vendo nada no meio da sua tela, tá? A gente está vendo o sistema. É isso mesmo, isso. Eu estava querendo que essa aba aqui. Opa, ela voltou. Estava querendo que essa aba aqui subisse. A gente tem aqui em utilitários, ó, esse. Cadê? Geração de patrimônios em lote, tá vendo? Essa ferramenta permite o usuário gerar vários patrimônios a partir de um patrimônio selecionado. Então, ela consegue selecionar um aqui, são tantos fogões, então beleza. Tenho um manual e faço vários patrimônios através dele. Esse processo aqui eu acredito que vai ajudar ela. Geração de patrimônios em lote dentro de utilitários. Legal. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Né, Eu estou vendo poucas perguntas aqui, Isabela. Eu acho que a gente estava em lugares diferentes, inclusive. Então, você falou de umas que eu não vi, eu estou vendo outras aqui que você não falou. Por exemplo, o Daniel perguntou o seguinte: Gustavo, e quanto à importação de patrimônio, pode nos dar um overview de como procede para dar início à amarração dos cenários e cálculos, por favor, para dar início à depreciação? O que acontece, Daniel? Eu não estou me recordando agora, eu falei da importação, né? Eu não me recordo agora se logo após a importação, o processo de cálculo já é realizado para esses patrimônios. Mas, se isso não é feito de forma automática, basta você vir aqui, ó, e rodar esse processo aqui, tá vendo? Cálculo de depreciação. É esse cara aqui que é executado quando a gente inclui um patrimônio e ele chama aquela telinha lá de executar. Então, por exemplo, você importou aí 100 patrimônios. E aí ele já está aqui na base, você viu que você entrou lá dentro do patrimônio e viu que o cálculo não está lá. Então, o que você vai fazer? Eu estou falando pelo que eu não me recordo, tá? Mas pode ser que a importação já chame isso aqui de forma automática, assim como na inclusão, mas eu não estou me lembrando de cabeça agora. Se não estiver sendo feito, basta selecionar esses patrimônios, ou então não selecionar nenhum, que ele vai rodar para todo mundo e não vai interferir em nada para quem já tem o cálculo. Você vem e roda esse processo aqui, cálculo de depreciação, e ele vai gerar a depreciação para esse patrimônio. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu tenho esse meu patrimônio aqui, foi o que a gente incluiu. Deixa ele abrir aqui, que está agarrando um pouquinho, que a gente está acessando remoto a base. Então, eu tenho esse patrimônio aqui, e para o mês de fevereiro, vamos supor que o cálculo não estivesse aqui, ou então que eu coloquei uma taxa errada, eu vou apagar esse cara para refazer. Apaguei o meu cálculo aqui de fevereiro. Importante a gente ter o cenário de cálculo, né? Se não houver o cenário de cálculo, tem que rodar o processo de cenário antes, cria moeda / cenário de cálculo, porque é daqui que ele busca as taxas, né? Então tem que ter esse cadastro aqui antes. Mas aí você fez a importação lá, viu que o cálculo não está aqui, roda o processo de cálculo de depreciação. Ele vai olhar aqui para o cenário, vai ver qual que é a taxa, né? Que o cenário foi criado com base no grupo de patrimônio e vai criar o seu cálculo aqui para o mês. Criado para fevereiro novamente. Beleza, Daniel? Ô, Gustavo, o Daniel completou aqui, eu não sei se durante a sua explicação você respondeu o que ele completou, mas ele falou assim, Gustavo, quando utilizamos a importação de patrimônio de dados antigos, muitas das vezes não temos a informação do percentual acumulado, atrapalhando o cálculo da depreciação. Deixa eu ler aqui de novo. Quando utilizamos a importação de patrimônio de dados antigos, muitas das vezes não temos a informação do percentual acumulado, atrapalhando o cálculo de depreciação.
Esse não temos aí, você se refere às informações de vocês, Daniel? Porque a gente tem conceito que consegue informar a depreciação acumulada. Então, se você sabe quanto que o seu bem já depreciou, do mês atual para trás, basta você colocar essa informação no arquivo. A gente vai incluir da mesma forma como se estivesse incluído manualmente. Os conceitos, eles estão preparados para trabalhar com depreciação acumulada, estão preparados para trabalhar importando com valor base diferente do valor de aquisição. Então, você vai conseguir importar com depreciação acumulada aqui no TOTS Gestão Patrimonial. Teve uma outra pergunta, Isabela, que eu acho que você não viu também, que o Anderson perguntou assim: boa tarde, Gustavo. Eu consigo bloquear a depreciação de um bem por um período? Então, Anderson, não sei se seria bem bloquear. Aqui em utilitários, a gente tem esse processo aqui, ó, revisão de vida útil. Nele você consegue modificar o tempo que esse bem ainda vai depreciar, a vida útil dele de fato. Você consegue mudar a taxa e você consegue colocar um valor residual para ele parar de depreciar aí. Então, você consegue, por exemplo, num bem que está depreciando 1,6667%, que é o caso do nosso exemplo, você consegue vir aqui nessa revisão de vida útil e falar que ela é zero. A partir desse mês que você fez o processo, ele não deprecia mais. Ah, ele tem saldo residual e eu voltei a operar com esse bem. Ou então, voltei a operar com mais de um turno, e aí precisa depreciar diferente, mais, etc. Roda o processo de novo e aplica a taxa que você precisa. Eu só não sei, Anderson, te explicar assim, né, legalmente como que funciona isso. Se é simples assim, simplesmente parar e etc. Mas você consegue modificar a taxa através da revisão de vida útil. E modificar a taxa pode ser taxa zero também. Beleza? Ô, Gustavo, dá uma olhadinha se chegou alguma pergunta para você, porque às vezes os clientes conseguem mandar no privado para o apresentador ou para mim, né? O organizador. E aí pode ser que não chegou para mim, porque para mim aqui acabaram as perguntas. Tá, tô dando uma olhada. O Daniel a gente falou agora. Aí o Mário confirmou, né? Na importação não é feito cálculo automático, não. Então, após a importação, só rodar o processo. Cria moeda barra cenário, depois o cálculo de depreciação. Por aqui acabou. O Anderson Então, agradeceu pessoal, aí, acho que respondi ele. legal. Pessoal, eu queria agradecer a apresentação do Gustavo. Gustavo, muito bacana, foi show de bola. E o Guilherme também, que teve aí um tempo com a gente, né, para apresentar o app Minhas Aprovações. E a todos os clientes e parceiros que tiveram com a gente nesse momento aí. E não deixem de responder a pesquisa para a gente continuar sempre fazendo esse tipo de evento e estando com vocês mais tempo também, tá bom? Muito obrigada, Feliz Natal e um ótimo ano novo para todo mundo. Obrigado, viu, pessoal, pela atenção de todo mundo. Espero poder contribuir novamente numa próxima oportunidade. Um abraço para vocês, um ótimo final de ano.